Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você. Meu nome é Renan Fará e eu sou advogado e tenho a honra de receber ilustres convidados, aí também o nome Direito Ilustrado. E hoje temos a honra de receber mais uma vez, que é o segundo programa seguido aqui, o Dr. João Ronaldo Rotti, ou é Ronaldo João Rotti? Ronaldo João Rotti. Sabia. Deu um feeling que eu fiz errado. Ronaldo João Rotti e também o Felipe Silva. O Ronaldo João Rotti, ele é juiz, aposentado agora da primeira auditoria militar, militou por 30 anos? 31. 31 anos na Justiça Militar e ainda teve antes uma carreira como policial, como oficial, tenente da Rota. Já o nosso amigo aqui, Felipe Silva, é advogado, militar também, especialista nessa área, tem um Instagram com muitas informações, TikTok, enfim. E ele também é oriundo da caserna, também foi oficial, tenente da Polícia Militar, e por isso vem aqui nos brindar com todo o conhecimento dos dois. Os dois oriundos da caserna e os dois hoje estão nas trincheiras jurídicas. Senhores, agradeço muito a presença dos dois. Eu vou só antecipar aqui que o tema de hoje é o ciclo de polícia completo, TCO e a PEC da segurança. Vejam, os temas se entrelaçam, os temas se completam e por isso a gente vai trabalhar esses três temas juntos nesse podcast. As perguntas vão ser dirigidas para um e depois para outro, aí a gente vai ver como que eles vão se entender nessas perguntas. Vocês já viram no podcast anterior que nem sempre se colidem, né? Mas isso, nem sempre se convergem e nem sempre se colidem. Então, aqui é uma troca de informações, troca de ideias. Sejam muito bem-vindos. Por favor, primeiro, só cumprimente o público. Muito bem, cumprimento o Dr. Renan, Direito Ilustrado, né? Agradeço o convite, honroso, aqui ladeando o Dr. Felipe Vinícius, né? Que é um dos advogados aí muito destacados no direito militar, muito técnico, né? E isso nos traz muita alegria, né? E hoje vamos aí conversar sobre, né, temas do direito militar. Você já disse aí o tema do podcast é um tema que envolve assuntos de envergadura, né, no Estado Democrático de Direito, né? Então vamos saber aí como aplicar esses três temas, né, aí no nosso sistema de segurança pública, né? Sua vez, senhor Felipe. Olá a todos, saúdo a todos, é uma honra estar aqui de novo no podcast Direito Ilustrado. Renan, muito obrigado pelo convite, para mim é muito importante, é muito bacana estar ao lado de grandes nomes do direito militar principalmente. Eu sempre falo isso todas as vezes que eu encontro. O Dr. Rotti, ele estava comigo sem me conhecer, desde o início da minha atividade no direito militar, na Academia do Barro Branco, e depois já na pós-graduação de Direito Militar na Escola Paulista de Direito. Então é um prazer estar aqui com os senhores aqui, é sempre muito bom estar com o senhor, Dr. Rotti, muito bom estar com Vale ressaltar que esse é o terceiro programa, né? Terceiro não, quarto, se considerar o anterior. É quarto agora, quarto episódio que contamos com os dois, porque antes a gente gravou um duplo antes. Verdade. Então realmente esse trio aqui funciona e traz informações. Né? Vamos fazer outros, né? Amém. Vamos lá, sobre esse tema, Rotti, fala para nós um pouco sobre ele, esses três temas. Vamos lá. Para o nosso ouvinte entender bem esses temas, né, e começando pelo ciclo completo de polícia, nós precisamos entender qual é o sistema adotado no Brasil, né? O Brasil, dentre os 193 países aí vinculados à ONU, apenas o Brasil e Guiné-Bissau não adotam um ciclo completo de polícia, para você ver como nós estamos atrasados em termos de qualidade de segurança pública, né? E começando com essa afirmação, o ciclo completo de polícia no Brasil ele não existe, o que existe é o ciclo incompleto de polícia. Muito bem, isso quer dizer o seguinte, você tem um sistema dicotômico, uma polícia faz a prevenção. No caso, podemos dar um exemplo maior lá do artigo 144, que é a Polícia Militar, e você tem outros órgãos que também menores, que também praticam a prevenção, né, como a Guarda Municipal,
E você tem órgãos que só praticam a polícia judiciária ou investigativa. No caso, no âmbito federal, a Polícia Federal, no âmbito estadual, a Polícia Civil. E então, todo o trabalho, toda a infração penal no Brasil, seja comum ou militar, ela vai ter um dúplice envolvimento, né? Você vai ter 2 órgãos fazendo o mesmo trabalho. A Polícia Militar atendendo a ocorrência ou prendendo o infrator na via pública, sendo obrigado no nosso sistema a conduzir isso para a delegacia de polícia. A delegacia de polícia vai reproduzir tudo o que foi feito pela Polícia Militar. Então, você tem um bis em idem, tá? Para isso chegar às mãos do promotor e do juiz. Nos outros 191 países vinculados à ONU, como eu já afirmei, existe o ciclo completo de polícia. O policial que se deparou com ocorrência, seja ele municipal, seja ele federal, dependendo da estrutura de cada país, ele vai fazer a prevenção, anteriormente à infração, e a repressão, no caso, a investigação, a partir do momento que ele toma conhecimento do fato. E esse trabalho é levado, é carreado à autoridade competente, no caso, o juiz, o promotor, diretamente, sem uma etapa anterior. No Brasil, nós trabalhamos 2 vezes acerca da mesma infração. É por isso que a Polícia Civil não consegue investigar mais do que ela já investiga, né? Porque a demanda da Polícia Militar é muito alta. E como a Polícia Civil trabalha em cima da demanda da PM, ela acaba não tendo tempo de investigar um cenário enorme de crimes, porque não tem estrutura, né? Se a gente for para os países que adotam um ciclo completo de polícia, você vai ver que o índice de resolução dos crimes é altíssimo, né? A diferença é essa. Então, nós vamos desenvolver isso durante a discussão. O termo circunstanciado é um tema intermediário, por quê? Porque nós temos uma lei do juizado especial criminal, né, com infrações de pequeno potencial ofensivo, onde esta lei, que é a 9.099 de 95, ela estabelece lá no artigo 69, salvo engano, que o registro dessa ocorrência deve ser feito por um termo, né, que se adotou aqui no Brasil, o termo circunstanciado. E então, hoje no Brasil, você tem até por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal a autorização para a Polícia Militar lavrar o termo circunstanciado nessas infrações. Muitos estados, aí, mais de 10 estados, já realizam o termo circunstanciado, outros não realizam, né? Então, há uma defasagem aí em relação ao termo circunstanciado. E, finalmente, a gente chega na PEC, né? A PEC 18 de 25, que é a PEC de Segurança Pública, onde o próprio governo federal ele traz algumas mudanças, né? E a gente pode até falar nelas todas, mas acredito que não dê tempo. Mas a principal mudança foi a alavancagem da Guarda Municipal, né, como um dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Na verdade, já existia a Guarda Municipal lá no parágrafo 8º, né? Continua existindo da mesma forma, só que ela ganhou projeção, mas isso não significa que os municípios são obrigados a criar a sua Guarda Municipal, né? Você veja bem, tem municípios que não têm estrutura para ter uma Guarda Municipal, né? Então, tem município que a Guarda nem usa arma. Exatamente. Não, o Brasil é um país continental, né? Ele tem 1000 diferenças aí. Então, eu entendo altamente positivo essa mudança, né? Você veja que os municípios que são melhor estruturados, eles já estão aí investindo na sua polícia, né? Na sua guarda municipal, né? Como diz a Constituição Federal, e isso é positivo para o cidadão, né? A Guarda Municipal, na verdade, ela vai complementar o trabalho de outras polícias, né? Em especial a prevenção, né? Que é realizado pela Polícia Militar.
Então, esses temas, como você bem destacou, eles são entrelaçados, né? Eles têm relação um com o outro, né? E nós já poderíamos, através dessa PEC, já estarmos adotando, né, o ciclo completo de polícia, mas não foi a opção do governo federal. Nós temos outras PECs, né, em discussão, e há resistências para a adoção do ciclo completo de polícia no Brasil, né? Basicamente é isso. Ponderações, senhor Felipe. Bem, é muito difícil dar uma ponderações sobre os 3 temas depois já do resumo bem feito aí do Dr. Holt, né? Então, para eu tentar somar, para não falar mais do mesmo, né? Eu, como policial que fui, eu senti na pele qual que é as dificuldades da ausência de um ciclo completo, né? Inclusive, se eu não me engano, comentei, não sei porquê, no primeiro podcast que a gente participou junto, de uma situação que eu passei mais de 12 horas, acho que quase 14 horas numa delegacia de polícia, droga, né? para apresentar um pé de maconha que a minha equipe policial localizou. E naquela época, eu lembro, né, um total descaso pela Polícia Civil, uma coisa besta, né? A pessoa não foi algemada, a pessoa não foi presa, não teve... Era simples, era na próprio local, ele podia assinar, a perícia vem, pegou o pé de maconha, ou a gente leva para algum lugar, e é definido. Óbvio que aquele caso não seria um caso de tráfico. A gente encontrou, a gente revirou, achou um pé de maconha, né? Um pé de maconha e, evidentemente, o cara era usuário. Então, isso a gente sentiu na pele como que funciona essa dicotomia que o Dr. Holt falou de termos 2 polícias no Brasil. Com relação ao termo circunstanciado, como o Dr. Holt, eles se entrelaçam, mas eu acho que o termo circunstanciado ele não é o ciclo completo. Tanto é que o próprio STF já autorizou as polícias militares a fazerem. O governo federal tem essa resistência, mas o STF falou, não, isso aí pode. Porque é meramente o que o policial já faz. O policial militar chega na ocorrência, uma ocorrência, vamos dizer, pequena e corriqueira, que tem batalhões que, não estou brincando, tem mais de 100 por noite, numa companhia. Som alto, perturbação de sossego. O policial militar chega na situação, vem o indivíduo que fez, não aguento mais a casa com esse som alto, sábado, 1h da manhã. Aí o policial vai lá e pergunta pro cara, pode abaixar o som, senão eu vou ter que levar pro DP. Você quer ir pro DP? Não, não quero. Aí fala, poxa, e agora? Vim aqui pra quê então? Então abaixa o som, por favor. Tá bom, abaixa. A viatura sai e vai e aumenta de novo, né? Então a polícia para até de ir nessas ocorrências. Sendo que com o termo circunstanciado, assina aqui sua versão, assina aqui sua versão, enviar, acabou, tá resolvida essa ocorrência. Vai direto pro juiz. Vai pro Ministério Público fazer o saneamento, se vai ou não pro Juizado Especial Criminal, se vai oferecer ou não. Então isso é embrionário. Eu acho que isso, antes de tudo, é embrionário. E com relação à PEC da segurança, a PEC 1825, eu dei uma lida recentemente, vi algumas reportagens, alguns materiais que a gente até discutiu, o Dr. Holt. Eu vejo que ela é positiva, tem pontos positivos, no caso de uma ampliação de poder de polícia da Guarda Municipal, que o STF já decidiu. Infelizmente, a gente viu uma situação que, na minha opinião, é errada, o STF legislando, sendo que isso devia vir do Poder Legislativo. E, nesse caso, a gente está tendo uma mudança do Poder Legislativo. Só que eu acho que esse é meu ponto de divergência, que não vai ser uma PEC que vai realmente revolucionar. Eu acho que perdeu-se a oportunidade, inclusive como o Dr. Holt falou, de discutir situações muito mais importantes do que simplesmente transformar a guarda em polícia ou não. Essas são as minhas considerações iniciais. Eu vou aproveitar essa minha situação de host e não como advogado militar, porque o meu envolvimento com o direito militar é muito mais acadêmico do que propriamente nas trincheiras da advocacia. Gosto muito, gosto do tema, ajudo muitas pessoas que têm casos com polícia, mas efetivamente o número de processos em direito militar, crime militar, é simbólico. Eu aproveito essa minha condição de praticamente neófito na advocacia para dar meus pitacos. Em relação ao ciclo completo de polícia, eu vejo até, né, o grande problema é essa resistência, se existe resistência, na minha opinião, todo respeito eu tenho todos os meus colegas que são amigos, que são da Polícia Civil, delegados, eu acho que é uma reserva de mercado. O cara não quer um policial militar fazendo o trabalho dele de investigação. Por quê? E agora vem, mais uma vez, data vênia, que o trabalho do policial militar, uma vez eu peguei um caso,
só para ilustrar. E literalmente era sobre ilustrar, direito ilustrado. Era sobre crime ambiental. E aí quem fez a investigação foi a Polícia Ambiental e apresentou, que juntou ao inquérito. Nossa, foto colorida, ouviu um monte de gente, uma oitiva completa, não sobrou nada pra gente perguntar na audiência. Aliás, nem audiência. Aí que tá, eles fizeram um trabalho tão grande, aí chegou lá e fez uma transação, né? Porque o crime militar, o crime ambiental ainda é muito banalizado, ainda é muito fraca a lei contra, né, as punições, etc. E acaba sendo quase um incentivo a cometer. Mas a diferença da investigação que foi feita pela Polícia Militar, Polícia Ambiental, foi absurdamente gritante, sabe? Então, é só um exemplo do trabalho bom que a Polícia Militar faz quando investiga, quando tem a possibilidade, né, a atribuição disso. E acaba sendo um desestímulo, sem falar, e vocês foram lordes em não falar, do problema da recepção do policial militar muitas vezes na delegacia. Você vê que o cara é colocado ali para esperar e quem tá segurando ele ali é um escrivão, um estagiário do escrivão, e tá um pouco se importando que quanto à importância do policial militar estar na rua defendendo a sociedade. Não, fica aí, perde o dia. É o policial que perde o dia? O policial às vezes vai ficar no celular dele, vai passar o dia lá. Quem perde é a sociedade, que tira uma viatura ali do efetivo, né? Uma viatura, alguns policiais, alguns praças. Agora, pro segundo tema, TCO. Mais de 10 anos atrás, um amigo meu de adolescência, e ele falou que estava na Santa Catarina, Florianópolis, passando de carro, surfista, fumando maconha. A polícia parou ele, viu o resto, ele queria saber se aquilo não era flagrante, porque só pegou cinza, coisa e tal. O policial militar fez ali, ó, como se fosse uma multa, mas como se fosse a conta no restaurante. Sabe quando você vai no restaurante e pede pro cara que faz o pedido, ele mesmo já tira uma trepinha assim, já é o pagamento? Uhum. Foi isso, ele assinou um TCO. Uhum. Na abordagem do carro. Ele dentro do carro assinou o TCO e depois já tinha a data da audiência da 9.099. Nossa, isso é... Para transação penal. São Paulo, isso é impossível. Ainda é anos luz à frente. E 10 anos atrás, em Santa Catarina. Falei, sério que aconteceu tudo isso aqui numa parada? É. Incrível. Isso seria um ciclo completo de polícia, mas para TCO, que já é também o caminho. Por fim, quanto a poder de polícia para a guarda que está na PEC, eu tenho minhas ressalvas, porque, de novo, o Brasil é um país continental, concordo, e a americana tem a guarda municipal que chama Gama, é muito bem equipada, muito bem aparelhada, muito bem instruídos. No estado de São Paulo, em geral, tem guardas municipais muito boas. O guarda, para andar com uma arma, ele faz um curso de aproximadamente 6 meses. Quanto tempo demora para um praça segurar uma arma? 1 ano e meio? Menos que isso, 1 ano. 1 ano. Aqui é menos de 6 meses. Aqui, digo guarda. Então, eu tenho os questionamentos, entende? Até porque eu também tenho alguns guardas que são clientes e pelos crimes que acontecem. Mas bem que isso é um problema geral, né? Em relação aos crimes. Mas tenho meus questionamentos em nível Brasil. Então, americano, tira o chapéu. Em muitos lugares do estado de São Paulo, tenho certeza que seria perfeito. Mas em nível Brasil, confiar as guardas municipais que são formadas nos outros estados, interior, eu acho que ainda é muito delicado. No mínimo, aí teria que acompanhar um critério para seleção, né, de concursos, instrução, para aí sim, para grandes poderes tem grandes responsabilidades. Né? Então, aí sim, conceder. É o meu pitaco aqui nessa iniciativa de podcast. Seguindo, doutor Roth, nós temos o ciclo completo de polícia no Brasil ou o modelo de polícia aqui adotado é diferente? Sim, vamos lá. Como eu disse, né, no Brasil, infelizmente, a nossa polícia ela trabalha enxugando gelo, né? Trabalha no bis em idem, né? A ocorrência atendida por uma polícia, no caso preventiva, ela vai ser registrada pela polícia judiciária, para depois ocorrer a investigação. Então, isso tudo leva a morosidade, né? Porque aqueles casos que são registrados 2 vezes por 2 órgãos de polícia ou mais, poderiam estar liberando 1 ou mais órgãos para realizar as múltiplas necessidades aí do dia a dia. Dou um exemplo, né? Vamos pegar aí o furto de celular, né? E pegamos aqui a Americana, pegamos o estado de São Paulo.
Uhum. E se for um pouquinho mais arranjado, pega no Brasil. Você já viu alguém fazer uma estatística? Furtos de celular, quantos são registrados? Poucos. Quantos são investigados? Quantos são esclarecidos? Então, eu só estou dando uma amostragem. Tá, mas você fala, não, você pegou o celular, é uma coisa tão corriqueira, né? Mas o celular custa caro, né? Você tem celulares aí muito caros, furto de relógios, etc. Mas então vamos para o homicídio, né? O homicídio, veja, o Brasil é considerado, segundo a ONU, o país mais violento no mundo, né? E os índices de resolução no Brasil, em relação ao homicídio, variam aí, dependendo da fonte, aí, de 2% a 8%. Os mais otimistas, 8%. Intermediários, 5%. Os mais críticos, 2%. Então, veja, se você tiver 100 homicídios no Brasil, isso significa que você vai conseguir esclarecer 8% desses 8 homicídios, os outros 92 não serão esclarecidos. Me permite uma Então, parte? veja, eu estou fazendo a comparação de um celular e homicídio para ver o que é a nossa polícia. Agora, nos países onde há o ciclo completo de polícia, são 191, né? Eu não vou ter condições de citar, mas é por amostragem, naquilo que a gente pesquisa, aquilo que está cientificamente aí atestado. Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, né? O próprio Uruguai, que é o nosso vizinho de fronteira, enfim. O que acontece? O índice de resolução é muito alto. Japão, por exemplo, o índice de resolução, né, dependendo do país, é de 65% para mais. Sim. E se você for considerar uma determinada infração, por exemplo, o homicídio, você vai ver que esses países estão reprimindo muito mais, com maior qualidade do que no Brasil. Então, o ciclo completo de polícia, inexistindo, ele está incentivando a impunidade. Porque o sujeito pratica o crime e sabe que remotamente uma investigação vai alcançá-lo, né? Então você tem a coisa midiática, né? Me permite falar. Poxa, E quando alcança, doutor, também não significa que vai ser condenado. sim. Dos 10, 100 homicídios, né? 100, a cada 100 homicídios, 50% é condenado, porque o Ministério Público é forte. Quando chega lá, 50% é condenado, 30% é absolvido por morte ou por prescrição em homicídio. Por isso que a gente fala, Brasil. Você pode falar com categoria, porque você é um sim, advogado sim. que atua no júri. Isso são informações do CNJ. Sim, eu sei, mas você atua no júri, né? Você faz ali a sustentação na defesa dos réus que praticam crimes dolosos contra a vida, né? Então você tem essa diferença, né? Sim, a gente vive isso. E dos 20% que sobra, que são absolvidos efetivamente pelo trabalho do advogado, 20%. Ou seja, é 50% condenado, 30% é absolvido pela prescrição ou pela morte do próprio acusado, e 20% aí tem alguma privilégio, né? Uma absolvição não é 100% procedente a condenação. Olha como. Então, assim, mesmo dos 5% que é apurado, ainda tem 2,5% só que vai ser realmente condenado. Sim. Então, se pensar matematicamente, matar é tranquilo. E olha que é um crime que deixa uma materialidade, um resíduo. Não, é um crime, que é quase impossível mais... de você se livrar de um corpo. Porque ele vai se enterrar, ele vai aparecer. Sim. É o crime mais grave que nós temos na humanidade, né? O homicídio. Agora, se você for assim fazer uma conclusão bem objetiva, você vai ver que o sistema preventivo ele acaba sendo muito mais eficiente do que o sistema repressivo. Exatamente por essas questões que eu coloquei, né? Hoje o Brasil tem 2 órgãos dentre 9, né, de todos os órgãos de polícia que faz a investigação, né? Então a prevenção ela acaba sendo mais eficiente. Mas veja, ainda a prevenção sendo eficiente, ela não consegue inibir totalmente os crimes. Por quê?
né? Porque você precisaria um número muito maior de policiais. E certa vez eu dei uma palestra na Unifiel para cerca de 350 alunos do curso de Direito. Os professores do curso também estavam presentes, etc. E ali se discutia o problema da violência policial e cidadania, né? Então, naquele momento dessa palestra, existia uma campanha muito grande, aliás, não deixou de existir, contra a polícia, né? A polícia é violenta e tal. Bom, e eu fui convidado por um outro professor da faculdade. Essa palestra está no YouTube até, né? Dá para localizar. E foi um ótimo evento, né? E eu tive a oportunidade de pesquisar acerca do fato, e ali vou reproduzir em poucas palavras aqui o que eu defendi, né? Eu disse o seguinte: a polícia militar, ela, na verdade, não é a causa da violência. A polícia militar, ela enfrenta e convive com a violência. A violência, ela tem origem na sociedade, né? E à época, quando eu dei essa palestra, nós tínhamos uma incidência muito grande de filhos agredindo pais, até tirando a vida de pais. Se tinha uma incidência muito grande de alunos agredindo professores na escola, e você tinha uma incidência razoável, assustadora também, de pessoas agredindo religiosos nas igrejas. E aí eu fechei a minha abordagem com dados estatísticos dizendo o seguinte: para comprovar que a polícia não é causa da violência, para a gente evitar essas violências, nós teríamos que ter um policial por residência, um policial por sala de aula, um policial por igreja. Eu estou dizendo um policial, no mínimo. Aí você evitaria a violência. Porque essa violência que nasce da sociedade, ela acaba se projetando nas infrações penais, nas discussões, nas desordens, né? Em geral, né? Os bailes, aí, os pancadões, etc. Tal, tem múltiplos desvios aí. E veja, a polícia militar, ela tem que enfrentar essa situação, né? Para que o cidadão, aquele que está sofrendo esse tipo de abuso, não fique mais prejudicado. Então veja que a concepção de violência, ela é totalmente distorcida. Lei Maria da Penha. Quando não existia a Lei Maria da Penha, né, nós não tínhamos a incidência estatística de violência contra a mulher. Então veja, que fenômeno causou isso? Foi a polícia? A polícia não tem nada a ver com violência, Maria da Penha. Isso é violência doméstica. Uhum. Antes da Lei Maria da Penha, você não tinha estatística. E as estatísticas hoje no Brasil são assustadoras. Então, a lei ajudou ou estimulou? Né? Essa é uma questão para discussão. Mas eu só fico aqui, o podcast é importante, é profundo, só estou levantando a bola, né? Vou perguntar para você, doutor Felipe, por que no Brasil não foi adotado o ciclo completo de polícia? Consegue imaginar? Olha, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que isso veio datado já da época do Império, quando chegou o modelo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, um modelo francês adotado aqui no Brasil, em que tinha essa dupla polícia. Uma polícia responsável pela prevenção, e vamos dizer assim, a repressão imediata, né? Mas não é a repressão jurídica, mas uma repressão imediata, e uma polícia investigativa. Só que a França evoluiu, né? A França hoje em dia tem o ciclo completo. Tanto é que quando eu estava na academia do Barro Branco, eu ouvia, né, que só 3 países não tinham o ciclo completo. Era o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? Até fui atualizado agora, o Cabo Verde não faz mais parte, né? Isso é interessante. Aí, a partir daí, veio. Imagina, isso foi consolidado no nosso Código de Processo Penal, na década de 40. Uhum. Mas imagina, como era a americana na década de 40? Era muito menor do que é hoje. Sim. São Paulo era muito menor do que era hoje. Era um sistema que não tinha perícia aprofundada, não tinha exame de DNA, não tinha câmera em lugar nenhum. Então, vamos dizer assim, a investigação era um pouco mais rápida com uma população muito menor. Então, vamos dizer assim, não vivia naquela época, mas eu acredito que esse modelo poderia ter algum tipo de funcionalidade nessa época. Só que
a população aumentou demais e o serviço continuou muito burocrático. Acabou, os crimes começaram a aumentar, óbvio, com a população começou a aumentar demais. E acabou não sendo acompanhando isso. E hoje, né, nós tivemos em 88 a oportunidade do Constituinte mudar essa situação, mas também na época não viram como importante, apesar de eu achar que já era, né, já era importante ver essa, vamos dizer assim, essa projeção. E isso realmente eu acredito que é o rumo que não tem como fazer, porque todas as delegacias estão abarrotadas. Vamos dizer assim, o escrivão, o cara que entra para ser escrivão, quem entra para ser investigador, ele virou um registrador de BO. É muito comum, né? Nós somos advogados, a gente vai na delegacia, a gente chega, tem um cara na recepção que faz tudo. Ele recebe o público, ele é o escrivão quando o delegado precisa de alguém, ele faz o café, ele busca a refeição de todo mundo e volta. E o delegado fica no fundo, às vezes, quiçá, fica na delegacia. Então a pessoa chega, por que não registram, né? Os boletins de ocorrência? Chega, demora, esse mesmo cara tá fazendo outra coisa, com certeza, alguma outra situação, ou não, às vezes não, né? E ouve essa pessoa e a pessoa, ele coloca na pilha. Sendo que poderia ser uma equipe de um delegado, uma equipe de um investigador que já recebeu o registro e foi investigar para ver o que aconteceu, né? Seria melhor para todo mundo, mas hoje também é a questão política, é o que o senhor falou, doutor Renan. A parte política não deixa. Nós temos, quando a gente fala de competência, a gente fala de verba que vem do governo federal, verba que vem do governo estadual, e ninguém quer mostrar, né? Eu sinto que nesse ponto, né, a Polícia Civil ia sair perdendo, porque ia mostrar que, na verdade, é simplesmente um registro. Por que alguém matou, né? Alguém foi num estabelecimento comercial, A matou B, e o A fugiu. A Polícia Militar chega, preserva o local, né, aciona o delegado, que aciona a perícia, poderia ser acionado pela Polícia Militar, ouve as partes lá, a perícia pega as imagens. Por que a polícia não poderia fazer todo esse processo? Ainda que fosse encaminhado para a Polícia Civil posteriormente, porque foi a Polícia Militar que deparou com a ocorrência. Por que nós temos que ter uma subordinação no outro? A verdade é que ninguém quer perder o poder da caneta, né? Perfeito, respondeu o porquê. Era o que eu estava esperando. E hoje em dia mudou um pouco. Mas até 2, 3 anos atrás, diria talvez na época da pandemia, você ia em qualquer delegacia, pelo menos aqui no interior, abarrotada de sucata, de bingo, de lixo, porque não pode passar para frente, não tem ninguém que fique como depositário fiel. Eu passei a ser, muitas vezes, depositário fiel de casa de cliente meu que tinha um bingo, prendia e colocavam eu e sumia aquilo, porque ninguém ia pedir a restituição, né? Uhum. Só que se não tem um bobo para assinar lá, que era o meu caso, você ficava lá entulhado na delegacia, e salas e salas com lixo. Então, além do falta de material humano, acho que o problema da Polícia Civil sempre foi falta de material humano, gente, né? O cara passa um concurso, entra, vai para São Paulo, um dia pede a conta, já quer ir embora, né? Ou vai pro bem ou vai pro mal, mas enfim. E aí era um problema grave que se enfrentava. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé,
que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Dr. Roth, a adoção do ciclo completo de polícia implica na unificação das duas polícias que já existem ou não? Bom, vamos lá. Você tem estudos aí no Brasil, e esses estudos traduzidos hoje em PECs que tramitam no Congresso Nacional. Você tem PEC, por exemplo, defendendo a unificação das polícias, com o ciclo completo de polícia. Você tem PEC mantendo o sistema atual e adotando o ciclo completo de polícia. Então, veja, o ciclo completo de polícia não implica em unificação. Em todos esses países que eu citei, né, você vai ver modelos diferenciados. Você, por exemplo, vai encontrar países, a Dinamarca me parece que é um desses países, onde a polícia é una. Uhum. Mas na maioria dos países ela é múltipla. Você tem várias agências policiais. Estados Unidos, por exemplo, você tem várias. Né? Você tem a polícia municipal e você tem a polícia dos condados, né? Que são completamente diferentes, tal. Então, cada país tem a sua característica. Voltando à sua pergunta, o ciclo completo de polícia implicaria na unificação? Veja, pode ser que sim ou pode ser que não, dependendo da PEC que for aprovada. Entre essas duas que tramitam no Congresso Nacional, eu tenho uma visão muito favorável a manter o sistema como está, né? Porque ele funciona, né? Se não funcionasse, a gente deveria modificar. Cada órgão, então, atuando na sua esfera de atribuições que a Constituição define, tá? E, além do papel preventivo para cada órgão, se daria também o papel investigativo, né? Ou de polícia judiciária. Mas então, sem correr o risco de haver duas investigações, né?
Não. Sem correr esse risco. Não. Um assume e faz sozinho. Veja, se um órgão, se todos os órgãos têm o poder de fazer a prevenção e o poder de fazer a investigação, uma investigação não vai permitir que o outro órgão abra outra investigação, né? No Brasil, hoje, por exemplo, você não pode admitir que uma mesma pessoa responda 2 investigações pelo mesmo fato. Aliás, o único caso nesse sentido envolve a polícia militar, né? E eu sempre defendi que esse tipo de situação é esdrúxulo, né? Porque se você tem um órgão que tem atribuição constitucional, o outro órgão que está fazendo a investigação não tem. Então, por exemplo, o caso do homicídio doloso, né? Você tem a Constituição, ela é clara, né? Os crimes militares só podem ser apurados segundo o artigo 144, parágrafo 4º, as instituições militares é que podem apurar. Então, as Forças Armadas vão apurar o envolvimento infracional do seu integrante, as polícias estaduais idem, os corpos de bombeiros militares, né? E a Polícia Civil não pode investigar, né? Mas no Brasil, como o Brasil tudo é diferente, né? Encontraram um jeito do policial militar ser investigado, sofrer 2 inquéritos pelo mesmo fato. O IPM, o inquérito policial militar, esse que é constitucionalmente assegurado, garantido, né? O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a Polícia Militar tem esta atribuição, né? E não a Polícia Civil. Isso o Supremo decidiu. No entanto, a Polícia Civil, paralelamente ao trabalho da Polícia Militar, ela realiza o IP. E aí fica aqui uma colocação, né? Se já existe um órgão investigando, por que eu preciso de 2? Será que esse órgão, o segundo órgão, desnecessário, não teria muitos outros homicídios a esclarecer? Não, eu não vou responder, eu só fico aqui com a colocação para os nossos ouvintes, né? Talvez, né? É uma questão de gestão aí da segurança pública. Não, você está tão tranquilo aí que você não vai precisar fazer. Agora, essa questão, essa sua pergunta me leva a trazer aquilo que eu tive como experiência. Eu fui convidado por uma deputada federal aqui do estado de São Paulo, que é a deputada Kátia Sastre, para eu participar de uma audiência pública sobre o ciclo completo de polícia. E ali eu tive contato com todas as polícias do Brasil, com peritos, com várias carreiras da Polícia Federal, da Polícia Civil, né? Com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros e tal. E assim, fazendo um balanço disso tudo, a maioria das carreiras policiais querem o ciclo completo de polícia. Apenas uma carreira não quer o ciclo completo de polícia. E isso trava esse projeto, ele não avança exatamente por causa dessa resistência. Agora, na época, existia uma frente parlamentar. Então, deputados e senadores, né, envolvidos com a bandeira de implantar o ciclo completo de polícia. A época, inclusive, que nos recebeu lá, o meu saudoso amigo, né, o deputado Olímpio Gomes, o senador, né, na época ele era senador, não é isso? Senador. Ele foi deputado federal e depois senador. Ele era um dos senadores que apoiavam o ciclo completo de polícia. E outros, conheci lá, outros, conversei com 10, 12 deputados também, né? Isso foi em 2020, essa minha participação aí no ciclo completo de polícia, né, na audiência pública. Então, eu trago aqui essa experiência para dizer o seguinte: até mesmo os policiais, a maioria das carreiras policiais querem o ciclo completo de polícia. E aí fica a indagação, por que então não é adotado, né? Mas eu deixo para o podcast aqui, para o doutor Renan, né, desenvolver esse tema. Uma coisa que me falaram, inclusive foi da Polícia Civil, falou, tem uma PEC que quer fazer uma igualização, como que fala, uma equiparação salarial.
Então, sei lá, coronel, o mesmo salário do delegado, o capitão, o mesmo salário do investigador e por aí vai. Talvez a forma de se convencer o lado de lá é pelo dinheiro. Você vai receber X, né? Então, talvez seja o caminho do convencimento. Talvez, para um futuro. Doutor Felipe, TCO é uma ferramenta, né, o termo circunstanciado de ocorrência é uma ferramenta importante para a polícia? E por que razão? E a Polícia Militar de São Paulo, ela faz TCO? Bem, começando já do final, não, a Polícia Militar não faz. Agora, voltando para o começo. O TCO, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser implementado na Polícia de São Paulo. É a primeira coisa. Como eu falei, né, do tempo que eu passei no DP, isso, você tem cidades em São Paulo que tem uma viatura de polícia, tem 2 viaturas rodando na parte da madrugada. Então, se der uma perturbação de sossego, uma violação de domicílio, um dano, a pessoa, ela perde aquela viatura na delegacia por horas. A cidade, ela fica sem policiamento. O TCO, eu não entendo que é um ciclo completo de polícia, é o embrião para começar, como acho que foi o doutor, ou foi o senhor que falou, é um ciclo completo na parte de juizado especial criminal, né? Simplesmente pegar a versão das partes e tudo. A Polícia Militar de São Paulo tentou fazer, né, a notificação de ocorrência, o NOC, o famoso NOC. Chega lá, então assim, para não ter que perder tempo no DP, pega a qualificação de um, pega a qualificação de outro e entrega um comprovante para os dois. Se aquela pessoa quiser ir na delegacia registrar, ela vai. Mas a pessoa chamou a polícia para resolver. Ela chamou a polícia para resolver. Se ela precisasse só ir na delegacia, ela faz online. E aí a Polícia Civil deu um rebate. Não precisa mais do NOC não, faz online. Se você liga o 90, inclusive é a orientação que você recebe. Se você vai na delegacia, por mais que não tenha ninguém sentado, é a orientação que o escrivão lá, que eu falei que faz o café, faz tudo, ele vai fazer, faz pela internet, BO pela internet. E nem olha na cara da pessoa que tá sofrendo. Então você imagina, a pessoa recebe uma notificação de ocorrência da Polícia Militar, vai no dia de serviço, pega trânsito, tudo, vai na delegacia, chega lá pro cara nem olhar na cara dele e falar, faz pela internet. Aí ele faz pela internet, o que acontece? Nada, absolutamente nada, isso nunca vai acontecer nada. Que nem eu já vi pessoas falando assim, eu não consigo vir se não trouxer outra parte. Mas aí que tá, a outra parte, ela não quer aparecer, ela não quer fazer, ela não quer perder o tempo dela. Já cheguei a ver casos que a pessoa fala assim, não, 1h da manhã, não vou, porque eu vou pra delegacia pra isso, vocês não podem resolver. Então aí o policial militar que tem que mediar, né? O policial militar que tem que prevaricar. Tem que, não é prevaricar. Né? Às vezes não vou levar. Já aconteceu de levar e o delegado não fazer, porque você tem que trazer o solicitante. Mas você fala, mas peraí, mas é contra a incolumidade pública, a gente não tá falando aqui, não precisa ter, não tem uma vítima. Aí ele reclama e não faz. E não faz, não vou fazer. Mas pra mim não é uma vítima específica. Pra mim, o policial viu, o policial militar, ele tá comprovando aquele crime, né? Vamos dizer assim, aquele crime anão, aquela contravenção. Uhum. Né? Mas não pode fazer nada. Então fica nesse embate, né? Um fica subordinado ao outro e às vezes toma um chá de cadeira, que nem se falou, né? BO online. Fiz uma defesa de um cara que tava voltando uma confraternização da empresa dele, ele era o cara responsável em levar o chopp. Ele chegou lá às 11 horas da manhã e na hora da volta, né, aqui em Americana, Nova Odessa para Americana, tem uma rodovia chamada SP, que é bem perigosinha, SP-304, e aí ele bateu foi uma colisão, né, bateu num motoqueiro, motoboy, e o motoboy morreu na hora, o carro dele ficou bem danificado, começou a encostar outros motoboys, ele sentiu que ia ser linchado, fugiu do local do crime. Só que o carro tava muito ruim mesmo, ele acabou parando. No que parou, os motoqueiros tiraram ele e começaram a bater. Por Deus, apareceu a polícia e prendeu ele. Se a polícia não aparecesse e prendesse, ele tinha morrido ali, né? Enfim, levou ele pra cadeia, pra delegacia. Aí fui contratado para fazer acompanhamento flagrante, depois a audiência de custódia. E na custódia eu tirei ele. Pô, não tinha como negar que o cara tava bêbado. Os barris de chopp estavam no carro dele ainda. Né? 2 barris de chopp destruíram o carro história e cai em cima dele. Né? E passou o dia numa confraternização. Só que essa informação da bebida não chegou para o Ministério Público. E aí eu fiz o pedido de liberdade provisória, de converter a prisão em flagrante em liberdade provisória, e concordaram. E aí, beleza. O quê? Na internet eu fui massacrado. Vou matar o cara e o advogado dele. Nossa, Eu tava em fase de pedido de posse e porte de arma.
Aproveitei, fiz o BO, juntei as... Aliás, não dá para você juntar, isso é uma falha também muito grande. Você não consegue anexar arquivo no BO online. Pô, seria tão fácil, né? Um e-mail você arquiva, por que não vai arquivar ali? Não dá, você tem que juntar depois. Tudo bem. Eles não querem, justamente eles não É querem. muito trabalho, né? Vai ter que analisar, talvez fique pesado. Faz igual a ESAG, obriga a fazer pedacinho pequeno, mas enfim. Aí eu fiz o BO e tal, depois eu fui lá e anexei. Passou um bom tempo, recebi uma carta no escritório da delegacia, me intimando a comparecer na delegacia sob pena de crime de desobediência, etc e tal. A mesma carta que manda para o investigado. Testemunha. Para Não, pra testemunha, mim, vítima. investigado e para você, vítima. É a mesma carta. E eu olhei e falei, mas o que será que eles descobriram, absurdo, né? Fui morrendo de medo. Cheguei lá, não, é o caso que você é vítima. Aqui foi, ô louco. Vocês têm que ter um pouco mais de tato. Um pouco mais de jeito de falar com a vítima, com as partes do processo. E eles nem informam o que é. Não, se você é vítima, se você ligar lá, você não vai saber. É Você tem que ir lá. Ou seja, no outro caso, eu sou advogado, mas se fosse o caso de outra pessoa, vai contratar um advogado, não sei o que, você chega lá, você é a vítima. Acontece com frequência. Então você vê a falta de dedos, né? Mas e é muito difícil ter 3 modelos, né? É muito difícil. Nossa, é impossível, né? Impossível, não é cabe impossível. no computador. Doutor Rotti, qual é a resistência para a PM fazer TCO em São Paulo? Por que isso ainda não existe? Qual é o impedimento legal? Bom, é interessante porque o TCO no Brasil ele começou em São Paulo. São Paulo, durante 5 anos, ele teve unidades piloto onde o TCO foi realizado. Inclusive com aval, com a autorização do órgão especial do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo. Muito embora São Paulo tenha sido pioneiro no TCO, com base na Lei 9.099 de 95, logo depois a Polícia Militar foi proibida de fazer o TCO. Houve a mudança de um secretário e o secretário resolveu proibir a Polícia Militar de realizar o TCO. Até hoje, a Polícia Militar de São Paulo, aquela que foi pioneira no TCO, não realiza o TCO. Em compensação, como eu falei, mais de 10 polícias no Brasil já adotaram o TCO. E a tendência de todos os estados adotarem o TCO. Até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Polícia Militar pode fazer o TCO. Se pode fazer o TCO, então não pode haver proibição. Né? E aí tem uma particularidade que você perguntou aqui para o Felipe, né, a respeito do que é o TCO. O TCO é um registro de ocorrência. Não é um ato investigatório. No entanto, o registro do TCO é aquele que vai para o GCRIM e vai ser resolvido lá consensualmente. Pode até dar origem a uma denúncia. Numa segunda fase, né, o sujeito, por uma infração de pequeno potencial ofensivo, ele vai responder o processo no GCRIM. Né? Agora, olha que coisa interessante. O registro não é investigatório, só que o registro não dá causa à investigação. Então, para as infrações de pequeno potencial ofensivo, o termo circunstanciado é o que basta. Né? Os estados que já adotaram o termo circunstanciado, como você citou, muito bem, Santa Catarina, né? Eu até poderia, né, citar outros exemplos. Piauí adotou em breve tempo, no estado todo, o TCO. Esses estados demonstram ter muito apreço para os cidadãos, são sensíveis ao drama, né, que o cidadão vive, né, por ser vítima, estar envolvido numa ocorrência, etc. Então já se resolve tudo no local. Por exemplo, a Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, ela adotou no governo federal anterior o termo circunstanciado. E no que isso era importante? Veja, se você pegar como o Brasil um país continental, ele tem fronteira aí com diversos países, né? A extensão é muito grande.
Eu, por exemplo, tive a oportunidade, fui convidado para dar uma palestra em Rondônia, e isso foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu tinha que dar uma palestra também a convite no Acre. Rondônia e Acre são vizinhos, tá? Indo pela BR, né, que une esses dois estados aí do norte, nós se deslocamos por 5 horas. Se um acidente de trânsito ocorresse nesse trecho, tá? Ali é fronteira com a Bolívia, a delegacia mais perto, ela dista 300 quilômetros ali. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, se não tivesse a atribuição de fazer o TCO, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar os envolvidos naquela ocorrência, né? Vítima, etc. Tal, e ia ter que deslocar até a delegacia, 300 quilômetros, e ia deixar a BR sem patrulhamento. Então vejam o que isso causa no Brasil, né? O TCO é uma necessidade. A lei determina isso. Artigo 69 da Lei 9.099. Mas o Estado de São Paulo, respondendo a sua pergunta, que foi o pioneiro em TCO durante 5 anos, adotou aqui regiões, Zona Leste, até a rodoviária fez TCO, né? São José do Rio Preto. Durante 5 anos, estava caminhando para o quê? Para ser adotado em todo o Estado. Foi proibida, a PM foi proibida de fazer o TCO. E muito embora a decisão do Supremo já seja aí razoável, né? Porque essa decisão, salvo engano, já decorreu uns 2 anos atrás, até hoje São Paulo não conseguiu destravar a resistência para o TCO. Mudando um pouquinho de tema, e agora vou pedindo para que o Dr. Felipe inaugure uma abordagem um pouquinho maior sobre ele, mas não muito, porque o nosso tempo já é escasso. Fala um pouco sobre a PEC, né, no ambiente assim, constitucional, o que você pode falar sobre ela para nós? Essa PEC 8 de 2025, a PEC da Segurança Pública. Olha, às vezes a gente faz parte das redes sociais também, né? Eu vejo, a gente acompanha o nosso público e a gente sabe que o público quer muito que a Guarda Municipal seja policial, que a Guarda Municipal tenha poder de polícia. Eu concordo, também com ressalvas, e aí eu vou diretamente, né? O que mais muda a PEC é isso, a grande questão para o patrulheiro da rua, o que vai mudar é isso. O Brasil, ele é um país que ele dirige um Fusca, e ele vê os Estados Unidos, por exemplo, passando na rodovia com uma Ferrari. O Brasil, ele pensa, opa, eu preciso ter essa Ferrari. Aí o que o Brasil faz? Compra o motor da Ferrari e põe no Fusca. E não troca o pneu, não troca banco, não troca aerodinâmica, cinturão, não troca nada. E ele quer que funcione. Ele vai fazer funcionar. É aquela criança teimosa que tenta colocar o quadradinho no triângulo assim e não vai. Então ele tenta mudar de tudo quanto é lado. Só da gente estar discutindo esses 3 temas ao mesmo tempo, já vê que o Brasil não sabe o que fazer, ele atira para qualquer lado. Tem que ter TCO, mas tem que ter ciclo completo, tem que ter a Guarda Municipal tem que ser polícia. Só que essa PEC não trata de ciclo completo. Então, se for aprovada, vamos supor, a Guarda Municipal é polícia, e um dia a gente vai estar discutindo por que a Guarda não tem ciclo completo. E nada funciona, né? Então, a PEC, ela é uma tentativa de melhorar a segurança pública que pode auxiliar, mas eu realmente não acho que vai ser uma contribuição muito grande. Veja bem, o Brasil está com uma situação que ele tenta, o direito penal deveria ser a última ratio, mas no Brasil é a prima ratio. Tudo tenta se registrar, tenta se regular por direito penal. E não é bem assim. Se a gente fala que só o Brasil e a Guiné-Bissau, que tem ciclo completo, que não tem ciclo completo, a contrário senso, todos os outros têm. Então, se a gente pega, por exemplo, a Colômbia é um país que tem a Polícia Nacional, que faz uma polícia que faz tudo também, desde a parte repressiva a parte preventiva. Vamos dizer assim, o crime na Colômbia é maior, a taxa índice de homicídio é maior que no Brasil. No México, mesma coisa, é muito maior que o Brasil. A África do Sul é muito maior que o Brasil. Então, não é tudo, né? Eu acho que nós tínhamos que ter uma lei, alguma coisa, não só na parte criminal,
né? Não é isso que vai resolver. Isso vai auxiliar. Com relação à PEC, eu tô achando que é uma lei que vai simplesmente quer mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Viária Federal, colocar nos rios, colocar o quê? No Rio de Tietê. Tudo bem, lá no norte tem mais rio, tudo, mas qual que vai ser, o que vai mudar isso se eles não tiverem exatamente o poder de ciclo completo? Não vai mudar muita coisa. Vai colocar nas ferrovias. Ferrovias nossas só tem carga. Não tem gente sendo transportada. O que vai mudar? Então eu acho que, na verdade, precisa de uma discussão técnica e não política. O problema é que no Brasil as pessoas fazem leis políticas para ganhar votos. No caso aí, querem ganhar votos de quê? De guardas municipais, das famílias de guardas municipais, e sem mostrar a efetividade. É o que você falou. Imagina a Guarda Municipal de São Paulo, maravilha. Tem viaturas melhores do que a Polícia Militar, muitas vezes. Farda, equipamento e tudo mais. Pega a Guarda Municipal do interior da Bahia. Se a gente coloca essa guarda municipal como polícia, ela vai estar vinculada ao prefeito. Na verdade, quem que é o prefeito que está lá? O interior de São Paulo vai ter guarda que tem Exatamente. capenga. O cara é o xerife. Quem que vai fiscalizar aquele xerife lá? Muitas situações, a eleição se ganha, principalmente em cidades pequenas, na bala, né? Mata um, mata outro, o cara para, é ameaçado, aí alguém é colocado. Já teve casos de prefeitos que foram presos, foram destituídos porque foram ligados a associações criminosas. Esse cara vai ter uma guarda, ele vai ter uma polícia na mão dele. Quem que vai fazer a fiscalização desses equipamentos? E outra coisa vai dar, questão de verba. A Polícia Militar pensa, oxe, agora a Polícia Municipal, a guarda é a Polícia Municipal. Aquela viatura, aquela cidade que tem uma viatura da Polícia Militar e 4 da guarda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa Polícia Militar daqui, não preciso mais da Polícia Militar aqui. Eu coloco para reforçar outro policiamento, já tem 4 da guarda. A guarda fica onipresente lá, e aí? Então eu vejo assim... E a guarda vai pedir equiparação salarial também com a polícia. Exatamente, e aí? E quando vai... Isso é interessante, guarda ganha bem, viu? Ganha, mas assim... Depende e é aquela coisa, aí tá o Brasil dirigindo o Fusca com o motor da Ferrari, achando que vai melhorar. Olha, essa comparação do motor da Ferrari no Fusca foi maravilhosa, que eu penso isso também, eu tenho outra comparação, eu chamo de Frankenstein, porque a gente pega o que deu certo daquela lei ali, a gente traz pra cá, de outro país, coloca aqui e coloca desse jeitinho que você falou, querendo encaixar no quadradinho, no objeto redondo. E aí vai montando um ordenamento jurídico, que é um Frankenstein, por isso que não anda direito, não fala direito, não se comunica, porque é um Frankenstein. A gente pegou tudo recortado de lá pra cá e colacionou, né? Doutor, a gente tem bastante tema, mas a gente não tem mais tempo, então eu vou pedir para o senhor se despedir do nosso público, por favor. Ok. Agradecer, né, o convite aí, seu, pessoal, doutor Renan Fará, uma grande honra estar aqui discutindo, ao lado aqui do doutor Felipe Vinícius, né, que é um profissional destacado aí, né, veio da Polícia Militar, tem origem na Polícia Militar, hoje faz uma advocacia aí de muita qualidade, né? Posso dizer isso. Mas aqui, sintetizando o que nós discutimos, né? Segurança pública é algo muito sério e exige muita cautela naquilo que se vai fazer. Né? O que você vê são pequenas tentativas tímidas de alterando aqui, ali, mas o principal não se mexe. Eu vou dar aqui apenas um exemplo, porque eu sou estudioso, já escrevi nessa matéria. Eu lancei um livro com 16 autores. Esse livro, pela editora Dialética, ele trata a polícia preventiva no Brasil, direito policial, abordagem e revista pessoal. Tá? Esse livro ele é algo fantástico. Né? Por quê? Porque é raro autores tratarem da polícia preventiva. Os processualistas, né, quando tratam da polícia preventiva, é um parágrafo. E você vai pegar os processualistas falando 2, 3 laudas sobre a polícia judiciária ou investigativa. Então, a população precisa da polícia preventiva, porque a polícia judiciária ela não consegue atender a demanda das ocorrências levadas pela polícia preventiva. Então, o ciclo completo de polícia
né, seria uma solução para esses problemas. É por isso que nas palestras que eu já ministrei, uma delas no próprio Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, e isso está no Instagram, está nas redes sociais, o ciclo completo de polícia é o salto de qualidade da segurança pública. É uma pena que o tempo do podcast seja delimitado, curto, porque esse é um tema que a gente ficaria aqui horas falando, né? Mas eu agradeço aí e parabenizo aí pela bela iniciativa. Obrigado. Doutor Felipe? Só agradecer, nosso tempo já foi. É sempre um prazer, doutor Renan, estar aqui com o senhor. Sempre um prazer mesmo, de verdade. Considero o meu amigo. É um prazer ter sido convidado. Doutor Roth, mais uma vez um prazer estar na presença do senhor e discutindo esses temas importantes aí para a nossa segurança pública. Obrigado, doutor. Sabem que é um prazer também para mim recebê-los e eu não vou me prolongar, tá? E peço para que você dê um gostei no vídeo, escreve nos comentários ciclo completo de polícia para mostrar que você chegou até aqui e também para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Segue a gente, se inscreve e quinta-feira sim, quinta-feira não, tem programa, episódio, podcast novo às 21 horas aqui para você. Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você.
conversa com ele, manda uma mensagem pro Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não tá no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.